Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos nesse evento, parabenizar o professor Tássio e a equipe do NIMA pela persistência que nos permite chegar a essa 28ª Semana do Meio Ambiente aqui na PUC e comentar apenas que, apesar do dramático retrocesso das políticas ambientais ocorrida nos últimos anos, a universidade tem dado testemunho a cada nova Semana de Meio Ambiente de sua resiliência e compromisso com a causa ambiental. Nesses 2 dias, nós estamos nos debruçando nas avaliações das transformações do nosso modelo de desenvolvimento e em buscar respostas às questões socioambientais no ensino, na pesquisa e no desenvolvimento. E também somos chamados a empreender uma reflexão que busque alternativas para o desenvolvimento sustentável. Como ontem disse o reitor, no que tange à PUC, nós devemos continuar insistindo em formatar estratégias que possam transformar o nosso campus em inteligente e sustentável. Eu desejo a todos uma boa reunião e parabenizo-os novamente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mediando essa mesa, onde a gente vai discutir um pouco o que os centros na universidade estão construindo, né, em termos de ampliar a sustentabilidade do nosso campus. Esse painel chama O Progresso das Respostas às Questões Socioambientais no Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da PUC-Rio. Meu nome é Maria Fernanda Lemos, eu sou coordenadora de extensão do NIMA e atuo no NIMA desde 2006, há muito tempo. Esse é um tema muito caro para mim, muito importante. Eu sou professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, só para vocês me conhecerem um pouquinho, sou especialista em adaptação de cidades para mudança climática e também sustentabilidade, interdisciplinaridade, são as áreas que eu atuo, além de habitação social. Então, eu vou apresentar os nossos panelistas. A gente tem a Mônica Herz, do decanato do CTC, a Jaqueline Prata, do decanato do CCBS, a Maíra Martins, do CTCH, e o José Marcos Godoy, do CTC. Eu vou já apresentar todos os nossos panelistas e depois já dar a palavra nessa ordem, começando pelo CCS. A professora Mônica Herz é professora titular do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, é doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e é especialista em segurança latino-americana. A Jaqueline Prata, do decanato do CCBS, é professora do Departamento de Biologia da PUC-Rio, doutora em Botânica pela Escola Nacional de Botânica e tem experiência na área de relações ecológicas, com ênfase em fenologia e biologia reprodutiva de plantas em ambientes antropizados. A Maíra Martins, do decanato do CTCH, que é minha colega no Departamento de Arquitetura, coordena o Instituto de Estudos Avançados em Humanidades do CTCH, da PUC-Rio, é professora, como eu disse, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, coordena o Laboratório de Observação do Espaço Habitado do nosso programa de pós e é membro do Laboratório de Etnografia Metropolitana da UFRJ. José Marcos Godoy, do decanato do CTC, é professor titular do Departamento de Química da PUC-Rio, doutor em Radioquímica pela Technische Universität München, desculpa, em alemão eu não sei falar, tem experiência na área de engenharia nuclear, com ênfase em aplicações de radioisótopos. Muito obrigada a vocês por estarem aqui e falarem um pouco do que está acontecendo nos departamentos, nos centros, né, com relação à sustentabilidade. E vamos começar, então, com a Mônica. A gente vai ter 20 minutos de apresentação de cada um dos panelistas e depois a gente vai discutir um pouco, a gente vai receber os comentários, as perguntas da audiência e depois engrenar nessa discussão. Então, por favor, Mônica, se quiser começar. Muito obrigada, Maria Fernanda. Obrigada ao NIMA. Mônica, desculpa, posso interromper só um pouquinho? Claro, Eu acho que eu esqueci da coisa mais importante a dizer. Queria dizer antes, logo, para a gente ter essa informação todo mundo, que a gente, depois dessa mesa, vocês não
quem está na audiência, não irem embora, na verdade, embora com a gente para o Junito Brandão, onde vai ter uma homenagem ao professor Luiz Felipe Guanais, que faleceu no Carnaval do começo do ano. E, na sequência, a gente tem a premiação dos projetos de sustentabilidade do campus, e, no final, a gente ainda tem uma atividade com o pessoal do Departamento de Biologia. Eu vou, no final, dar os horários certinhos para vocês, é essa ordem de eventos. Então, por favor, não esqueçam de dar sequência à Semana de Meio Ambiente com essas atividades que vão prosseguir durante a tarde. Mônica, com você. Então, de novo, obrigada ao Nima pela organização desse evento. Acho super importante nós da universidade todos não só participarmos desse movimento ao qual o Sérgio Bruni fez referência, mas também conhecermos, né, refletirmos sobre o trabalho de outros departamentos e outros centros, né? Quanto mais nós nos conhecermos, né, melhor vai ser para a universidade avançar nesse campo. Então, nesse sentido, eu vou fazer uma breve apresentação sobre diversas áreas, né, de trabalho no campo do meio ambiente, né, nas quais os professores e departamentos do CCS estão envolvidos. Eu tentei fazer, eu não sei se ajuda, uma espécie de eu queria primeiro falar sobre esses 3 centros, né, importantes aí, desenvolvendo trabalhos no nosso centro, né? O primeiro coordenado pela professora Agnieszka, trabalhando com o Bernardo, né, o Centro de Ciências da Conservação e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, né, que vem crescendo enormemente, né, conseguindo financiamentos, desenvolvendo uma discussão sobre reflorestamento, que eu acho que é única no Brasil, mapeando essa situação no país e dando assessoria para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Eu acho que, de uma forma geral, o trabalho feito dentro do CCS, a gente pode observar que ele é um trabalho de pesquisa, né, desenvolvimento de conhecimento, mas também bastante voltado para assessorar, produzir políticas públicas, né, dar apoio a organizações não governamentais. Então, acho que isso também é um movimento bastante interessante, né, essa ideia da gente sair da nossa bolha. Depois a gente tem o Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas, coordenado pelo professor Juliano Assunção, do Departamento de Economia, que vem fazendo um trabalho também com muita capacidade de mobilização de recursos, e dando também assessoria nessa área, né, eu acho que é uma área em que, obviamente, todos nós estamos preocupados, né, e muita coisa acontecendo na PUC, né, na avaliação de políticas climáticas. O terceiro núcleo, o Núcleo de Estudos em Organizações Sustentáveis, coordenado pelo professor Marcos Cohen, Departamento de Administração, que ajuda a empresas startups, né, a se envolverem nesse campo, né? Isso me parece bastante interessante. Em termos de pesquisas, né, a gente pode observar que boa parte dos departamentos vem trabalhando em alguma pesquisa na área ambiental, né, como, por exemplo, o Departamento de Direito, né, o projeto da professora Daniele de Andrade Moreira, que vem se dedicando a essa área. No serviço social, um trabalho extremamente importante desenvolvido pela professora Valéria Pereira Bastos, né, no Jardim Gramacho, né, que também é um trabalho claramente de intervenção, como a gente esperaria desse departamento. No meu departamento, a gente tem a plataforma socioambiental do BRICS Policy Center, né, coordenado pela professora Morin Santos, né, que produz um radar socioambiental, acho que já bastante reconhecido internacionalmente. Como é de se esperar, né, o Departamento de Geografia e Meio Ambiente tem um protagonismo nessa área, né, sob liderança do professor Alex Solarzano, e diversas pesquisas aí sendo desenvolvidas, né, no campo
ambiental com uma ênfase, inclusive, né, na questão das questões ambientais da cidade do Rio de Janeiro, né, o que me parece bastante interessante. Além disso, vale salientar, né, que a gente, eu acho que deve, né, mas está efetivamente desenvolvendo mais pesquisas de natureza interdisciplinar. E aí eu queria chamar a atenção para o Centro de Articulação de Conhecimentos da Rocinha, né, que é um projeto financiado pela FAPERJ, recentemente, né, que envolve o Departamento de Ciências Sociais, mais professores de mais 14 departamentos da universidade, e o Laboratório de Humanidades Digitais, que eu coordeno junto com a professora Moná e a professora Luísa Lobato, né? E esse projeto ele é maior do que isso, mas ele tem uma dimensão ambiental importante, né? Discutindo condições de habitação, saneamento, riscos de terreno, e produzindo conhecimento aí numa forma bastante interessante com os moradores da Rocinha. Então, também nesse campo mais interdisciplinar. Aí a gente fez um levantamento, né? E eu vou só passar rapidamente, né? Não vou incomodar vocês com isso, mas só para a gente ter uma dimensão de como no centro a gente tem um conjunto de disciplinas, né? No mestrado, mas também no mestrado, na pós-graduação, mas também na graduação, no campo ambiental. Aí você tem aí listadas as disciplinas do mestrado profissional em ciências da sustentabilidade, né? Obviamente, né? Mas também no departamento de relações internacionais, né? No departamento de serviço social, administração e direito, também a gente encontra matérias voltadas na pós-graduação para temas ambientais. E também, na graduação, a gente observa, né, em praticamente todos os departamentos, uma difusão de matérias que abarcam a área ambiental, né? Isso é bastante impressionante, né, como isso vem avançando na universidade, né? E eu acho que tem que apresentar para a sociedade a PUC, né? Como realmente uma universidade. Vocês observam, né? No campo, na graduação, um conjunto de disciplinas, a gente vem trabalhando também aí junto o CCS com o CTCH, no desenvolvimento de domínios adicionais, né? Interdisciplinares no campo ambiental também. E, para completar, né, a gente fez um levantamento, de novo, eu só vou passar, mas se alguém quiser o PowerPoint, eu posso, obviamente, compartilhar, que um conjunto grande de teses e dissertações, né, nesse período difícil, mas vamos lá, né, 2022, nesse campo também pode ser observado em diferentes departamentos, né? Então, assim, realmente são contribuições muito significativas, espalhadas pelos departamentos do CCS no campo ambiental. É isso, Maria Fernanda, que eu queria trazer chamando a atenção para o enorme desenvolvimento dessa área no centro. Obviamente que eu não tenho como aqui entrar em uma discussão mais substantiva, mas eu acho que a gente precisa compartilhar essas informações, né? Porque possivelmente, inclusive, esse compartilhamento pode abrir possibilidades de coordenação, cooperação, formação de grupos de trabalho e até busca de financiamento. Muito obrigada. Obrigada, Mônica, e obrigada ao Centro também, ao CCS. E aí eu já passo logo a palavra para a Jaqueline para a gente deixar os nossos debates para o final. Boa tarde, bom dia ainda, né? Eu acordei cedo.
Eu também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, né, dos centros estarem aqui apresentando e se vendo, talvez, um pouco, né, nessa perspectiva de atender ao chamado que a gente vem recebendo do desenvolvimento sustentável, quer seja pela necessidade de desenvolvimento das políticas públicas e mesmo do papel da universidade junto à representatividade que ela tem com a encíclica do Papa, né? E o CCBB, o nosso centro, né? Ele tem aí 3 setores: o Departamento de Biologia, o Departamento de Medicina e o Instituto de Odontologia. E quando o professor Tácito nos intimou, né, uma feliz intimação para que a gente pensasse como a gente se via, né, nas questões de sustentabilidade e meio ambiente na PUC, para abrir esse debate e discutir o que os diferentes agentes estão fazendo, deixa eu só tirar uma coisa aqui. Estão vendo direitinho aí a apresentação? Eu pensei, né, em como a gente, do CCBB, poderia pensar as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável pautado pelos 17 objetivos, né, que norteiam o desenvolvimento sustentável, e aonde a gente se via dentro desse grande, né, escopo que é apresentado pelo desenvolvimento sustentável. Então, a saúde e bem-estar, né, bem representado pela escola médica, que vem fazendo os atendimentos, formando profissionais. A educação de qualidade, que não perpassa só pelo Centro de Biologia e Saúde. De uma maneira geral, a universidade, né, ela tem esse compromisso. As cidades, comunidades sustentáveis, eu acho que a universidade está se voltando, né? A professora Mônica acabou de apresentar também essa preocupação em entender a ecologia da cidade, a ecologia na cidade, desenvolver políticas públicas para as cidades. O adensamento populacional é um grande desafio para o desenvolvimento. Ações contra mudanças climáticas, né? De uma maneira geral, essas ações são tomadas quando elas têm atividades acontecendo em outras áreas, principalmente no caso do nosso centro, na saúde, vida na água e vida na terra. Então, quando a gente se viu aí, olhou as ações que o centro, né, tem, a gente consegue se ver dentro desses diferentes objetivos, né, ajudando a atender esses diferentes objetivos dentro de uma política de desenvolvimento sustentável e uma política ambiental. Isso pautado pelo ensino, a pesquisa e a extensão, né, agindo sempre nesse tripé, que é o tripé da universidade. O Departamento de Medicina tem um sério comprometimento com a formação de profissionais, né, com a pós-graduação do Instituto Centro Lato Senso, cursos de especialização pelo CCE. Né? O ambulatório São Lucas, que atua, né, em conjunto com o curso de pós-graduação na formação de profissionais, faz atendimentos à população vulnerável, com médicos especialistas, a gente tem aí todas as especialidades desses médicos que vêm atendendo. Mônica. E hoje, esses atendimentos estão em cerca de 1.000 atendimentos por mês. Mônica, desculpa te interromper, mas talvez os slides não estão passando. Meu slide? Espera aí. Você quer que eu passe para você? Sei. Será que... Deixa eu sair. Não, é só você Não está passando? Não, não está. Espera aí, só um minuto. Não está mesmo. A gente está vendo só o primeiro, por isso que... Agora tá? Não. Agora passou. Está no primeiro, está no Objetivos... Então, espera aí, que tem alguma coisa aqui. Está nos ODS. Ainda está nos ODS. Oi? Agora está no Departamento de Medicina, Ambulatório São Lucas, tá. E aonde eu Obrigada. apresentando. Tá ótimo. Então, o ambulatório atualmente está feito aí em torno de 1.000 atendimentos por mês, atendendo, então,
a questão, né, do compromisso da universidade com a saúde e bem-estar e formação de profissionais na área de saúde. O Instituto, né, de Odontologia, também com cursos de pós-graduação e cursos de especialização e atualização, com atendimento à comunidade, né, dentro dos mesmos preceitos do ambulatório São Lucas, e com aproximadamente 400 atendimentos por semana. Interfaceando, né, as questões ambientais e de saúde, o centro tem trabalhado nas questões de saúde e meio ambiente, né, atuando aí principalmente em saúde, ambiente e nutrição, saúde, ambiente e trabalho, iniquidades em saúde, saúde indígena, né, e a educação ambiental e saúde. Tendo professores da medicina e do departamento de biologia envolvidos nessa linha de pesquisa. Além disso, né, o centro está, através do departamento de biologia e o curso de licenciatura, comprometido, né, com a formação de professores que atuem e que tenham capacidade de desenvolver conteúdos nas escolas que tratem da questão ambiental e do desenvolvimento sustentável, né? E isso tem se dado através do desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso, da promoção de oficinas, né? Da estimulação desses alunos de licenciatura a desenvolver atividades lúdicas, principalmente, que ajudem, né, no olhar dos alunos do ensino médio e ensino fundamental para a questão ambiental. Atrelado a isso, né, o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Docência, tem atuado com o tema, né, ambiental e da sustentabilidade, os projetos que vêm sendo desenvolvidos em parceria com as ciências sociais têm trazido à tona a questão do meio ambiente e a sustentabilidade, né, no desenvolvimento desses projetos. E, para além disso, a gente tem aí algumas linhas de pesquisa que são desenvolvidas pelo Departamento de Biologia, que atuam mais diretamente na área ambiental, né? A restauração ecológica, fazendo trabalhos de levantamento de vegetação, remoção de espécies exóticas invasoras, produção e plantio de mudas nativas, e as interfaces da restauração com outras áreas, né, de atuação, com alguns projetos sendo desenvolvidos principalmente em ambientes urbanos, né? A ecologia de paisagem, que trabalha, né, no Departamento de Biologia no contexto espacial, atrelado aos processos ecológicos e a importância dessas relações com a conservação biológica, né? Temos alguns trabalhos sendo desenvolvidos nessa perspectiva da paisagem no ambiente urbano da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, e também de Mata Atlântica, da Mata Atlântica. A biologia marinha, né, tratando aí de variações de espaço temporal, de comunidades bentônicas, e as respostas, né, as forçantes naturais e antropogênicas, trabalhando com levantamento, monitoramento e ações de manejo nesses ambientes marinhos. Trabalho de levantamento e monitoramento de animais em áreas urbanas, né? Entender como é que está sendo a ocupação, a reprodução desses organismos nesse novo ambiente, nessa nova matriz que a gente tem com as cidades, né? A gente tem tido resultados muito interessantes, trabalhos que vêm sendo conduzidos com o monitoramento de tucanos, com os macacos, né? E mesmo a educação ambiental através dos guias de identificação de aves para melhorar o envolvimento da população sobre a fauna, né, das cidades. A etnobiologia, que tem uma perspectiva interdisciplinar e trabalha aí com paradigmas relacionados aos saberes locais e aos interesses econômicos pela biodiversidade brasileira, né, é uma linha importante que atua, né, com diferentes atores e agentes, né, tanto do meio acadêmico quanto de conhecimento empírico.
Conhecer, né, para conservar e manejar esses ambientes é extremamente importante, principalmente os ambientes urbanos. Então, nós temos trabalhado, né, nesse levantamento de áreas urbanas, no intuito de disponibilizar dados, trabalhar com a ecologia desses ambientes. E, para isso, a gente tem aí algumas coleções, né, vinculadas à universidade, que tem reunido muitas dessas amostras, principalmente dos ambientes urbanos. Hoje, o Herbário Friburguense ele está integrado ao INCT e conta com aproximadamente 6.000 espécimes depositados. Para além das ações que estão para os muros da universidade, nós também estamos voltando o nosso olhar para a universidade, né? Considerando que o campus da PUC pode ser um grande laboratório a céu aberto, os alunos da biologia, para todos os alunos da universidade. Então, algumas ações estão sendo feitas para atender e trabalhar em consonância com a agenda ambiental da universidade. A gente está trabalhando agora no desenvolvimento de QR Codes para a identificação das plantas, mas também para criar uma comunidade de monitoramento das espécies arbóreas e arbustivas do campus, né, dentro da política da agenda ambiental. Estamos trabalhando aí no levantamento, né, da diversidade de aves do campus. Isso daqui é só um panorama de comparação, né? O campus da PUC tem cerca de 60 espécies, esse espaço pequenininho que às vezes a gente não se dá conta da sua grandiosidade para além da questão do espaço físico, né? Nós temos já catalogadas 60 espécies no campus, países inteiros aí, né, como Inglaterra, França, Espanha e Alemanha, têm em torno de 500 espécies. Nós, em poucos hectares, temos uma diversidade tão alta, né? E está em fase de desenvolvimento, né, a alocação de comedouros aí pelo campus, uma parceria do NIMA com o Departamento de Biologia e Design, e a ideia é justamente que a gente consiga, através disso, melhorar o nosso monitoramento, o levantamento de novas espécies e criar, né, uma comunidade PUC dentro, né, da visão da ciência cidadã. Então, começando aí pelo nosso campus, pode ser uma iniciativa importante de replicação para grandes áreas na cidade. E aí, só para a gente ter um pouquinho, né, do deslumbre de todos os outros moradores, visitantes que passeiam, né, que estão pelo nosso campus. A gente tem aqui algumas imagens que são da parceria do trabalho do professor Henrique Rajão com a Lena Trindade, que é fotógrafa. Todas essas são espécies que nós encontramos no campus. Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade da gente estar aqui se vendo, né, falando um pouco sobre as ações do departamento, do centro, dos departamentos do centro de uma maneira geral, para que a gente possa, né, como disse a professora Mônica, no futuro pensar em ações conjuntas, né, para que a gente melhore tanto a ambiência da nossa universidade, quanto na nossa atuação no campo da sustentabilidade e do meio ambiente, na formação dos nossos alunos e na atuação profissional desses alunos. Obrigada, Jaqueline, muito obrigada. Eu, por mim, deixava essas fotos dos pássaros todos em exposição permanente na entrada da universidade. Aí cada um que entrasse na universidade ia ficar procurando passarinho na árvore. Eu acho que era uma grande ideia. Mas a ideia agora é justamente com os comedouros que a gente comece a ter uma comunidade que vai começar a fotografar o que existe no campus. Muito legal. Um envolvimento, né? E as árvores também. Com a época mas as fotos que você já tem já estão lindas. Então, a gente já podia botá-las na entrada, que é para já dar uma estimulada, entendeu? Para a galera procurar e fotografar. Já ter concurso, melhor foto de passarinho mais colorido, sei lá, uma coisa assim qualquer. Eu gostei muito. Mas, enfim...
eu vou passar, então, a palavra diretamente para a Maíra, dar continuidade. E, Maíra, Eu não tenho uma você, apresentação, então se Jaqueline quiser deixar as fotos dos os passarinhos, né? Eu passei rápido, porque eu não... Realmente é muito lindo. Essa é a mais bonita para mim. Incrível. Bom, eu também quero agradecer aqui essa convocação, saudar os colegas e colegas aqui, as colegas e os colegas aqui presentes, e dizer que acho que é muito importante mesmo esse espaço de troca com os centros, e a gente saber melhor o que a gente faz, né? Uma coisa que a gente tem muita dificuldade na PUC, às vezes de saber tudo o que a gente faz, né? Dentro dos centros, dos departamentos. O Júlio, né, decano do CTCH, me pediu aqui para apresentar algumas ações e projetos que a gente vem desenvolvendo associados ao tema da sustentabilidade no meio ambiente, e boa parte delas, eu acho, no decanato, acontecem no âmbito do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Eu não trouxe aqui as ações dos departamentos especificamente, mas dentro das ações que a gente promove no Instituto, a gente consegue dar conta do que a gente vem desenvolvendo nos departamentos do centro. Aí, no âmbito do ensino, né, acho que de forma assim, mais associada, mais imediata, associada a esse tema, dentro do projeto de reformulação e criação dos domínios adicionais, que foi coordenado aqui pela Mônica, né, que está aqui presente, pelo Camilo, que é vice-decano de desenvolvimento do CTCH, eu destaco aqui, primeiro, o domínio adicional antropoceno e crise ecológica, né, que foi criado no ano passado, pensando aí o caráter transdisciplinar do conhecimento e do pensamento acerca da crise ecológica, né, que a gente está enfrentando, e que busca atrair um corpo discente de toda a PUC, né, porque já que ele é composto de disciplinas que pertencem aos 4 centros da universidade, então, Química, Filosofia, Direito, Ciências Sociais e Biologia. Então, acho que esse domínio adicional é um domínio adicional bem importante no tema e recente. O outro domínio adicional que entra nesse tema também é o domínio adicional das Ciências da Cidade, que tem como referência a noção de ciências da cidade adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, né, realizada em Quito em outubro de 2016. Então, esse é um domínio adicional que ele pretende despertar no alunato um olhar mais crítico sobre as desigualdades urbanas, a identificação e formas de experimentação sobre desigualdades urbanas, né, no espaço das cidades, a identificação o domínio das tecnologias de pesquisa relacionadas também às cidades, né, um mapeamento etnográfico, geoprocessamento, e pretende também lançar um olhar transversal sobre as questões da cidade, né, memória, métodos de compreensão do espaço urbano. E esse grupo de trabalho para a reestruturação desse domínio adicional, que foi anteriormente denominado, Estudo das Cidades, foi composto por docentes dos departamentos de Ciências Sociais, Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Meio Ambiente e História, né? Mas os grupos das disciplinas optativas englobam também outros departamentos, como Serviço Social, Relações Internacionais e Direito. Já no âmbito das pesquisas e das ações que se relacionam ao tema da sustentabilidade, e sobretudo aqui eu destaco, né, a partir da dimensão social da sustentabilidade, a gente tem muitas atividades para relatar dentro do Instituto. A primeira delas são os editais que são lançados, né? Os editais lançados em 2020 e 2021. Então, a gente teve aí, primeiro, uma chamada extraordinária de apoio a projetos interdisciplinares no contexto da pandemia pelo novo coronavírus, que aconteceu em maio de 2020, então, no início da pandemia, né? A gente se viu como impedido, né, de realizar as chamadas que a gente faz anualmente, que a gente faz com alguma frequência no Instituto, e nos reunimos, então, né, como conselho consultivo, pensando como que a gente poderia contribuir dentro desse contexto de pandemia, observando, na verdade, diversas ações que vinham se consolidando em comunidades vulneráveis para justamente conter o avanço da pandemia, né, e da doença. Então, a partir desse olhar, né, e desse desejo de contribuição, lançamos essa chamada extraordinária, que aí buscou contribuir com projetos e ações que já vinham, então, se consolidando, né, a partir dos coletivos locais, envolvendo grupos e territórios vulneráveis, né, no contexto da pandemia, e, sobretudo, em favelas e áreas periféricas. E aí, quer dizer, dentro dessa chamada, eu gostaria aqui de interromper os passarinhos para mostrar um vídeo, que foi um vídeo que a gente, de 5 minutos, que relata um pouco de como foi essa chamada e as nossas percepções a partir desse tema, que, então, nos levaram a outras chamadas que são importantes no tema.
Vou colocar aqui. Jaqueline, se você puder só fechar a sua apresentação, que aí a Maíra pode botar dentro. Obrigada. Você tem que ir ali no parar de compartilhar. Isso. Obrigada. Vocês estão ouvindo? Sim? Sim. Bom dia a todos, eu sou mãe do Alexandre, meu nome é Márcia. Fiquei muito feliz com esse kit, porque meu filho fica 24 horas dentro de casa, eu só saio com ele o necessário. E com essa crise que tá, é muito bom, ele adorou os livros, ficou muito feliz com os livros, com a semente para plantar, que isso para ele foi novidade. E esse projeto é muito bom. Se cada um fizesse um pouquinho como esse projeto está fazendo com nossas crianças, só em ver a carinha deles de felicidade foi tudo para mim. Meu filho ficou muito feliz, eu agradeço cada um de vocês desse grupo, que Deus abençoe cada um de vocês.
Acho que a partir... Eita. Tá tudo bem, estamos te ouvindo. A partir do... que abriu aqui alguma coisa do YouTube. A partir dessa chamada, né, a gente conseguiu perceber, então, a quantidade de projetos que a gente tem em extensão universitária na PUC, nos diversos departamentos, essas ações, como elas são também interdisciplinares. E aí disso nasceu, então, né, a ideia de continuar essa proposta, de manter esses editais. A gente lançou um segundo edital no ano passado, em 2021, e aí foi um edital de apoio à extensão universitária, né, a partir ainda do contexto de pandemia pelo novo coronavírus. E, então, esse edital buscou apoiar ações estratégicas também em curso, né, ao consolidar, que buscaram contornar as consequências da pandemia em situações de grande vulnerabilidade. Então, lançamos... E o terceiro edital, que foi lançado esse ano, também é um edital de apoio à extensão universitária em contextos de vulnerabilidade, que, então, também mantém esse apoio às populações vulneráveis, mas um espectro mais amplo, então, reconhecendo essas ações e essas estratégias muito além do contexto pandêmico. Então, e a gente teve ainda um quarto edital, que eu acho que é importante em relação à pesquisa, que é o edital de apoio a grupos de pesquisa interdisciplinares, ligados às humanidades, né, que já era também um edital que a gente vem lançando de forma permanente todos os anos. Então, eu queria trazer alguns exemplos, né, de ações e de projetos que são apoiados, né, nos 3 editais, além desse que o vídeo mostra, né, eu não consegui fazer um vídeo ainda dos outros editais, mas para poder ilustrar um pouco do que a gente tem como ações, né, como projetos que são interdisciplinares, no âmbito da extensão universitária ou não, né, presente nos departamentos, e aí, na verdade, são todos os departamentos reunidos, né, porque os projetos são sempre interdisciplinares. Então, um deles é o projeto Reciclando Atitudes, que trabalha com as implicações da pandemia nas atividades dos catadores e catadoras de materiais reciclados em Jardim Gramacho, que foi contemplado no edital de extensão universitária em 2021. Outro é o da Horta Maria Angu, que foi a construção de uma horta urbana, orgânica, agroecológica e comunitária na favela Marcílio Dias, no bairro da Maré, que envolveu aí o SUSTICOM, né, que é a Sustentabilidade Humana, Social e Ambiental das Comunidades, que é um convênio da PUC-Rio com a Arquidiocese, o coletivo João de Barro, que promove ações de impacto socioambiental através das mobilizações em territórios de vulnerabilidade socioeconômica, e o Ecocoletivo, que é um coletivo socioambiental da PUC-Rio. Então, essas parcerias também que aparecem nesses projetos são muito importantes, para a gente entender o quanto que a gente tem de rede já, né, montadas, né, que estão se relacionando para a realização desses projetos da PUC. Um outro é o Olhar sobre a Pandemia, que foi desenvolvido pelo NEAM, na PUC-Rio, que é um projeto de incentivo à leitura através das oficinas de leitura virtuais, realizadas com jovens da Rocinha, Vila Parque da Cidade, Vidigal e Muzema. Outro projeto importante é o Santa Marta Enfrenta a Covid, que partiu para o mapeamento de iniciativas no território do Santa Marta, a criação de uma página web com repositório de ações, muito parecido com esse da Zona Oeste, que foi apresentado no vídeo, é semelhante como objetivo. No âmbito do apoio aos grupos de pesquisa, a gente tem projeto de mapeamento e monitoramento da situação dos direitos humanos e crianças e jovens refugiados no Rio de Janeiro, com a criação do Observatório de Mobilidade e Direitos Humanos, que foi, como proponente, teve os integrantes da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Um outro projeto é o Lugar das Forças Armadas no Regime Democrático, do Núcleo de Estudos em Democracia e Forças Armadas. O Laboratório de Experimentação em Memória e Narrativas Periféricas, que são oficinas de escrita a partir das vivências de jovens moradores do Morro da Providência e da Rocinha. Patrimônio Cultural Negro, Ensino de História e Educação Antirracista, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Estudos em Ensino de História e Patrimônio Cultural. E, por último, os diálogos africanos e amiafricanos entre mulheres na construção de projetos de descolonização e liberdade, que foi proposto pelo NIREMA, Núcleo Interdisciplinar de Reflexão em Memória Afrodescendente. Então, concluindo aqui nessa minha fala, as ações que a gente vem desenvolvendo no CTCH no tema da sustentabilidade do meio ambiente, elas estão muito concentradas no apoio e no fomento das atividades de pesquisa, ensino e extensão universitária, que apresentam como pautas, né, acho que em sua maioria, mas entre outros, direitos humanos, acessibilidade, educação, democracia, estratégias de combate às desigualdades, melhoria da qualidade dos assentamentos humanos, e a inclusão e coesão social das comunidades vulneráveis, vulneráveis num ponto de vista socioeconômico. Essas são algumas das ações que eu queria apresentar aqui. Agradeço de novo, Maria Fernanda, a participação.
Obrigada, Maíra. Acho que a gente pode passar diretamente agora para o professor Godoy, sua apresentação antes do nosso debate. Muito obrigada. Então, eu vou restringir mais a minha apresentação, né, para o meu chapéu, né, que é decano de desenvolvimento, para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas deixar já uma sugestão. Acho que seria interessante, pegando carona com a primeira apresentação, nesse sentido da gente se conhecer do centro, né, que a gente fizesse, digamos, um repositório, digamos, né, onde a gente pudesse elencar as disciplinas existentes nos diferentes departamentos que estão relacionados com a parte ambiental, né? Talvez dentro do NIMA, em algum local onde o aluno que tem interesse na área ambiental possa, né, verificar as diferentes disciplinas, tanto de graduação como pós-graduação, que existem dentro do centro. Tá? Eu vou apresentar, antes de mais nada, o centro, né, já que a ideia é se conhecer. Acho que muitas pessoas não conhecem o CTC, né? Então, o CTC tem uma série de departamentos na área de engenharia, então, área civil e ambiental, elétrica, industrial, mecânica, química e materiais. Então, vários desses departamentos de engenharia desenvolvem atividades na área ambiental. Nós temos, então, os departamentos de ciência básica, né? A física, a química e a matemática, e também o departamento de informática. Adicionalmente, nós temos um Centro de Estudos em Telecomunicações, que é o famoso CETUC, né? E o Instituto Tecnológico da PUC-Rio, que é o ITUC. Eu bolei um roteiro, né, mais para aguçar, né, a curiosidade. Então, eu botei novos usos para novos materiais, ou antigos materiais, estudos de impacto ambiental, fontes alternativas para geração de energia e desenvolvimento de tecnologias ambientais. Não sei se as pessoas sabem, né? Acho que poucas pessoas sabem, nós fizemos há cerca de um ano atrás os encontros CTC de pesquisa e inovação, no sentido que nós nos conhecêssemos dentro do CTC, e nós elegemos alguns tópicos como saúde, agricultura e desenvolvimento sustentável, pesquisa e desenvolvimento na área ambiental e na parte de energia. E se vocês clicarem, né, aqui está a homepage do CTC, né, dentro da aba de inovação, vocês vão encontrar... não estou conseguindo abrir. Aqui, os encontros CTC Pesquisa e Inovação. Então, pegando aqui a parte de pesquisa e desenvolvimento na área ambiental, vou ver se abre aqui. Não está conseguindo abrir. Ah, tá. Aqui no finalzinho tem um filme. Estão vendo o filme? Então, tem um filme com toda a apresentação. Né? Toda a apresentação com detalhe. Então, o que eu fiz, basicamente, foi pegar alguns aspectos dessas apresentações, né, e colocar para hoje, né, de modo que também as pessoas se sintam desafiadas, né, para olhar esses encontros, né, e verem o que a gente tem. E nós teremos em breve a parte de inteligência artificial e nanotecnologia. Então, nós estamos fazendo esses encontros para que, né, antes de mais nada, nós possamos nos conhecer dentro do CTC. Então, começando, novos usos para antigos materiais, né, algumas surpresas, né? Então, a gente tem uma linha de pesquisa do Departamento de Engenharia Civil, que trabalha com a utilização de resíduos diversos, materiais alternativos diversos, né, incorporando no concreto, né? Então, tem a parte de incorporação de resíduos da indústria do ferro, né, que ficam naquelas barragens, né, que desabaram na região lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, eles incorporam esses resíduos ferrosos no concreto e também a incorporação
de resíduos da construção, de demolição no concreto, diminuindo a quantidade de concreto sendo utilizada. O cimento é um insumo da indústria civil que tem uma pegada de CO2 muito forte. Então, se você diminuir o uso do cimento, você diminui a pegada, né, de CO2 da construção civil. Dentro dessa linha, né, a gente tem a parte de adição de aditivos no próprio cimento, né, como o filler calcário, né, a argila calcinada, escórias. Então, eles acabam adicionando qualquer coisa dentro do concreto, né, e diminuindo o uso do cimento. E aqui um aspecto interessante dessa linha, de você adicionar fibras naturais, né, ao cimento, para você aumentar a resistência. Então, você, né, adiciona aqui, por exemplo, a fibra de juta, né, ao concreto para aumentar a resistência e, com isso, você diminuir o uso, por exemplo, que eles usam polietileno. Então, a gente diminui o uso, né, desses materiais e substitui por materiais naturais. A utilização de resíduos para recuperação de áreas degradadas por erosão, né? Tem aqui um trabalho que foi feito pelo professor Aruna, que a gente pode ver a vossoroca, né? Então, o processo de você mitigar essa vossoroca. Então, tem aqui a vossoroca, deixa eu botar aqui o pointer. Você tem a vossoroca original, né? E o processo de reconstrução e, por fim, a área toda recuperada, né? Isso foi feito com resíduos da construção de um túnel, né, do gasoduto entre Cabiúnas e o Rio de Janeiro. Então, foi gerada uma quantidade muito grande de rochas e essas rochas foram utilizadas para a recuperação de áreas degradadas. Então, professor Aruna, do Departamento de Civil, né? Existe, dentro do Departamento de Engenharia Química, toda uma linha, né, de reciclagem e aproveitamento de resíduos industriais, urbanos, de agrícolas, né? Então, toda uma linha de pesquisa que eles pegam sucata eletrônica, né? Tudo que é sucata, né? Eles têm uma linha de pesquisa voltada para a reciclagem de materiais. Dentro dessa linha também, você pode utilizar sucata de minério de ferro, você pode usar resíduos urbanos, diferentes resíduos, direto na siderurgia, para diminuir também a pegada de CO2 da indústria siderúrgica. Eu achei interessante esse trabalho, eu vou apresentar um pouco mais de slides desse trabalho, é bastante interessante, né? Fala de recuperação de áreas degradadas, né? Então, você tem o gráfico que aparece aqui, a necessidade que a gente vai ter nos próximos anos, cerca de 40% a mais de demanda de alimentos. Então, em vez da gente abrir novas fronteiras agrícolas, uma das soluções é você recuperar as áreas degradadas que existem, né? E a ideia é utilizar uma série de biomassas existentes, né? Bagaço de cana-de-açúcar, bagaço da indústria de cerveja, os agapés, né? Então, uma série de resíduos que existem biológicos, né? E você produzir um biocarvão, e esse biocarvão é utilizado na recuperação dessas áreas degradadas, né? O moto inicial foi a terra preta do índio, então você utilizar essa tecnologia, que é uma tecnologia, digamos assim, milenar, né? E você incorporar isso para a recuperação de áreas degradadas no país. Dentro de estudos de impacto ambiental, né? Esse é um trabalho também do professor Aruna, né? Da investigação de passivo ambiental numa empresa de reciclagem de material em Mesquita, né? Então, a gente pensa só na questão da reciclagem, mas a gente esquece que o local, muitas vezes, para onde esse material vai, acaba sendo uma fonte de impacto ambiental. Acho que todo mundo se lembra, né, daquela parte toda dos derrames de petróleo que aconteceram na região Nordeste, ninguém sabia de onde que vinha, etc. E tal. O trabalho do professor Renato Carreira, do Carlos Massoni e da professora Ângela, que é professora emérita do departamento. Então, foi feito um trabalho voltado para a identificação de fontes
né, que envolveu diversos estados, órgãos federais, no sentido de verificar qual era a fonte, né, quem era o responsável, né, por esse derramamento. Também dentro dessa área, né, envolvendo o Renato, eu mesmo, a Tatiana e o Massone, a gente tem um trabalho bastante grande de avaliação de impacto ambiental das atividades de petróleo, envolvendo Bacia de Campos e Bacia de Santos, né? Então, a gente envolve não só a parte de HPAs, mas também com metais, biomarcadores de petróleo. Então, são um trabalho bastante grande que é feito em cooperação com a Petrobras e com a empresa Pró-Oceano. Dá para ver pelo próprio mapa, né, a abrangência desse projeto, são cerca de 5.000 amostras envolvidas. Esse é um projeto, né, que eu toco, que eu quis colocar, fazer uma propaganda dele, né? Mas que tem uma pegada social bastante grande, né? A gente descobriu na região serrana que uma série de poços estavam extremamente contaminados com urânio. A gente pensa em radioatividade com a parte de Chernobyl, Fukushima, mas a radioatividade é um fenômeno natural, né? Inclusive, o Departamento de Química e o Departamento de Física, eles nasceram, né, nos anos 50, no estudo da radioatividade ambiental. Então, a gente tem uma tradição na PUC de 60 anos de estudos de radioatividade. E a gente fez um aplicativo, né, de modo que a pessoa possa, pelo aplicativo, baixar o aplicativo e fazer uma solicitação das pessoas que moram nessa região e têm poços profundos. Elas podem se cadastrar e ter o resultado da análise sem custo, né, dos seus poços, né? Hoje de manhã, eu já recebi um outro pedido de análise, né, para fazer essa parte. Isso é sem custo, né, e tem aqui a homepage do projeto. Na parte de química atmosférica, a gente tem um grupo bastante forte de química atmosférica no Departamento de Química, né? Ele está a cargo da professora Adriana Gioda. A gente tem no próprio campus da PUC o monitoramento da qualidade do ar. Então, se vocês forem no 12º andar do prédio do CTC, existe uma estação de amostragem de ar, material particulado, que a professora Adriana faz o monitoramento não só da quantidade, mas também da composição química desse material particulado. Um link com a biologia, né? A parte do biomonitoramento, né? Então, você instalar esses equipamentos numa série de locais é difícil, é caro, então você pode fazer um monitoramento trabalhando com a vegetação, em particular com a barba de velho, né? Está aqui a barba de velho, né? Se porta bastante bem para você fazer esse biomonitoramento. Saindo da parte experimental, né? É interessante também você fazer uma modelagem, né, e fazer uma previsão em termos de onde vai aparecer determinado poluente. Então, um trabalho do professor Rodrigo Souza, do Departamento de Engenharia Química, em que ele utiliza dados que foram levantados, né, para validar modelos de previsão em termos de transporte de massa de poluentes persistentes. Fontes alternativas para geração de energia, né? Tem uma parte também de modelagem do Departamento de Engenharia Química, né, que eles modelam, né, processos de geração de biogás, né, a partir de diferentes biomassas. Você pode modelar quais vão ser os produtos, né? Então, tem um trabalho de modelagem em termos de variação de parâmetros do processo e você predizer o que vai sair em termos de produto, né? Que é um trabalho do Departamento de Engenharia Mecânica. Vocês veem que a gente vai correndo tudo que é departamento praticamente do CTC, eles têm uma pegada ambiental. Esse é um trabalho do Departamento de Engenharia Mecânica, em que eles fazem aproveitamento de resíduos, né, para a produção de energia. Então, tem, a partir de resíduos, né, uma planta pode produzir combustíveis, gás, energia elétrica, né? E como isso se dá
através da substituição de certas unidades, por exemplo, né, da turbina a gás, ela é substituída, por exemplo, por energia solar, a parte de queima direta é substituída por biogás de resíduos. Então, tem aqui alguns artigos que eles publicaram, né, falando da eficiência em termos de energia nesse processo de transformar o resíduo em energia. Também, dentro dessa parte de você avaliar, né, a economia em termos de CO2 dos diferentes ciclos, né? A gente sempre pensa na questão dos biocombustíveis, mas a gente esquece de fazer uma avaliação do ciclo como um todo, né? O próprio ciclo, até você chegar ao etanol, tem uma pegada de CO2. Então, esse é um trabalho que foi feito com a produção de etanol, no sentido de você verificar nas diferentes plantas de etanol qual é a pegada delas de CO2 e qual é a eficiência que elas têm em termos de biocombustíveis, né? Então, aqui, pegando esse gráfico, né, quanto mais à esquerda, né, e mais acima, mais à esquerda, mais abaixo, e maior for essa bola, né, maior é a eficiência, né? Então, é uma ideia de você... São diferentes plantas existentes na região Nordeste, na região Sul, na região Sudeste, em que você vê que algumas delas, como essa daqui, né, tem uma elevada pegada em termos de consumo de energia, produção de CO2 e uma baixa produtividade. Então, é uma usina, né, que, do ponto de vista de biocombustíveis, é uma usina que tem baixa eficiência, né? Enquanto, por exemplo, uma usina como essa, né, produz bastante etanol, né, emite pouco CO2 e tem uma eficiência muito melhor do que essa daqui. Por fim, né, falar um pouco de desenvolvimento de tecnologias ambientais, né, a gente vê muito na questão do tratamento de água, né, a gente reclama, né, do tratamento de água, do cheiro que tem a água, né? Então, esse aqui é um tratamento envolvendo peróxido de hidrogênio e ferro como catalisador, como um método alternativo para tratamento de água, né? O peróxido de hidrogênio ele se decompõe, então a gente não tem, por exemplo, aquela pegada que dos trialometanos, uma série de subprodutos que você tem no tratamento da água, que dá um cheiro ruim, né? Esse tratamento alternativo, que é feito junto com uma indústria, chamada indústria de peróxido do Brasil, para você produzir uma via alternativa de tratamento de água para o consumo humano. Aqui também outro trabalho do Departamento de Engenharia Química, né? Você tem, na indústria de extração do ferro, você acaba formando uma emulsão, né, com os microfinos, né? Você forma uma emulsão que você não consegue romper e esse material acaba saindo com efluente no processo de extração do minério de ferro. Então, uma forma de você fazer isso é você desenvolver coagulantes, no caso sulfactantes, que eles vão coagular esse material e você vai poder retirar esse ferro. Então, você tem dois aspectos. Um aspecto econômico, você aumenta a eficiência de extração do minério de ferro e também você minimiza o lançamento de efluente com esse fino, né, que acaba poluindo os rios. Outro trabalho do Departamento de Engenharia Química, né, eles desenvolveram uma série de nanoestruturas no sentido de tentar abater o NOx atmosférico, né? Então, você tentar reduzir a concentração de NOx por processos fotocatalíticos. Quis trazer também uma parte do Departamento de Informática, né? A gente não pensa que o Departamento de Informática tenha estudos na área ambiental, mas o Departamento de Informática tem, né? Essa é uma parte de
aplicação de inteligência artificial na agricultura, no sentido de você reduzir a aplicação de defensivos agrícolas. Então, você pode fazer um mapeamento digital nas áreas que estão infestadas e acoplar com a máquina que está fazendo a dispersão. Então, ela dosa, né, maior e menor quantidade em função da infestação. Em vez de você fazer um avião, né, algo assim, e fazer uma dispersão uniforme do defensivo agrícola, você faz focada nas regiões onde você tem uma maior infestação. Então, você tem uma aplicação apenas onde está sendo necessário e, consequentemente, uma menor contaminação. Dentro da mesma linha, né, você fazer um mapeamento em termos de produção, né? Você tem um campo que está produzindo, sei lá, leguminosas, soja, né? Você pode fazer um mapeamento da produtividade, né? Que você faz um gradeamento da área e você vai pegando esse tipo de informação de produtividade para depois, quando você for fazer a parte de adição dos insumos, que pode ser feita com um robô, né, movido a energia solar, você aplica o adubo onde está sendo mais necessário, em vez de também fazer uma aplicação uniforme de adubo, e com isso você diminui também o impacto ambiental, né? Lembrando que um dos grandes impactos ambientais da indústria agrícola é a contaminação da água, né, com o fertilizante, né, nitrato, fosfato. Você acaba tendo uma parte de contaminação do próprio lençol freático como consequência da agricultura. E, por fim, eu vou apresentar o Laboratório de Engenharia Veicular da PUC, né, que as pessoas não conhecem, não vão ter a oportunidade de conhecer, poucas, né, porque não fica no campus da PUC, fica em Xerém, no campus do Inmetro, né? O coordenador é o professor Sérgio Braga, junto com o Florian. As áreas de atuação têm uma pegada ambiental bastante grande, né? Desenvolvimento de novos combustíveis, aumento da eficiência de motores, redução das emissões dos gases de combustão e desenvolvimento de veículo movido a hidrogênio. Aqui algumas fotos do laboratório, né? Podem ver que o laboratório é um laboratório bastante bonito, foi feito um investimento bastante grande pelo professor Sérgio Braga, né? E aqui os ensaios sendo feitos dentro desse laboratório. Então, dentro da ideia de mostrar o que a PUC tem que a gente não conhece, né? Acho que esse é um bom exemplo. E, nesse sentido, né, convidar para que vocês visitem a homepage do CTC, né, e, dentro deles, vocês conheçam um pouco mais da gente e da nossa pegada ambiental. É isso. Muito obrigada, Godoy, e ao CTC. Eu vou fazer, então, assim, só um breve comentário e deixar para vocês umas duas questões. Por enquanto, a gente ainda não recebeu perguntas do público, então eu vou aproveitar meu tempo aqui para perguntar o que eu quero saber. Primeiro, assim, o quanto é interessante a gente avisar que a professora Mônica, infelizmente, teve que sair, a professora Mônica teve uma emergência, mas, enfim, espero que esteja tudo bem. Daqui a pouco a gente entra em contato com ela para saber se está tudo bem. Eu vou a gente tem muita. Tá? Se você quer fazer algum comentário, eu vi que você levantou a mão antes de eu queria só fazer um comentário geral. Não, depois faz o comentário geral, mas eu queria primeiro falar duas coisas. A primeira palestrante, que foi a Mônica, né? Eu falei que ela teve uma emergência, teve que sair. Ela falou sobre a necessidade, né, e todos os outros concordaram, de nós termos um conjunto de informações da PUC, como um todo, dos vários centros. O que se faz dentro da área de sustentabilidade e meio ambiente na nossa universidade. E claramente,
o pouco que foi mostrado aqui, que não é completo, eu tenho certeza absoluta que não é completo, já demonstrou o tanto que nós desconhecemos sobre o que cada centro, não estou falando departamento, não, cada centro faz. E um dos objetivos exatamente dessa mesa, como é que chama, desse painel que foi planejado, foi exatamente reunir essas informações, porque ao final do evento nós vamos produzir um documento, o NIMA vai produzir um documento junto, obviamente, com a nossa querida, com o pessoal da comunicação, né, fundamental nesse aspecto, procurando juntar todas essas informações e deixar isso publicado. Aonde vai ser ainda? Possivelmente no NIMA, pode ser na página da PUC, tem sempre, você pode chegar em qualquer lugar. Então, essa informação é importante. Na realidade, a gente vai querer que esse material que vocês produziram, obviamente, a gente tem toda a parte gravada que vai ser decodificada, né? Mas seria interessante nós termos, em particular, da Maíra, que só apresentou a parte. Foi a Maíra ou Juliana? Não, foi a Maíra. Que deve ter, maior parte do que você falou, deve estar escrito. Seria interessante enviar para a gente, para o NIMA, para que a gente possa juntar essas informações todas. E aí, pegando no pé do Godoy, cadê ele? Está ali. Estou aqui. O Godoy, para mim, é tanto que é importante, para mostrar, aliás, o tanto que nós nos desconhecemos. Eu sou do CTC, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, vice-diretor do NIMA. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo lá dentro do departamento, e aí, no caso, eu estou pessoalmente envolvido, com problemas relacionados à volatilização de agrotóxicos e efeitos na população dos agricultores, um problema extremamente importante, e o mais interessante, formas simples de minimizar efeitos deletérios, mudando simplesmente técnicas de aplicação dos pesticidas. A gente já chegou a essas conclusões. Estudos de processo de contaminação no subsolo e águas subterrâneas, que estão sendo desenvolvidos há muito tempo, por vários não, basicamente eu e o Vargas, né, no departamento. Estudos de mecanismos de ruptura das nossas encostas. A gente acabou de chegar à conclusão, recentemente, que efeitos de trovões e raios são também relevantes e devem ser estudados. Estudos de forma de acondicionamento de CO2 no subsolo. São pesquisas também em andamento lá. Reuso de resíduos industriais, de mineração e urbanos em obras de engenharia de um modo geral. Pavimentação, por exemplo, é uma aplicação enorme. Em obras de contenção de encostas, é enorme também a possibilidade. Aumento de produção de biogás em aterros, também do ponto de vista, aí a biogás é combustível que, aliás, a gente está evitando a produção, né, de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, aproveitando para a geração de energia, aumentando essa possibilidade em aterros de resíduo sólido urbano. Estudo de transporte de bactérias em solos também. Enfim, é só para mostrar que dentro do CTC nós ainda temos muito a conversar, o que demonstra que todos os centros ainda devem ter outras ações, que seria extremamente importante que todos, que a gente inicie, que a Maria Fernanda, não foi você, né, Maria Fernanda? Quem foi que falou? Foi você, Godoy, de fazer esse repositório, né, com essas informações. Os seus projetos aparecem nos vídeos do CTC. Não sei se você viu, mas nos vídeos do CTC, na apresentação do Flávio, ele fala dos seus projetos. Eu só peguei, na realidade, aquelas onde eu tinha slides, né? Na sua está listada, ele falou... Não vamos discutir, não. Cada um com a sua sardinha. Você veja os vídeos do CTC. Tá bom. Veja os vídeos do CTC que você está lá. Não, mas é só para mostrar que tem muita coisa que não, com certeza. Os vídeos são muito grandes, né? Uhum. Então, tem muita coisa ali dentro. Acho que vale a pena as pessoas verem os vídeos. Fazendo mais uma vez a propaganda dos vídeos do CTC, deem uma olhada, tem muita coisa, coisas assim que, na área de saúde, por exemplo, apareceram coisas assim, né, diferentes. Eu nunca imaginei que, por exemplo, tivesse alguém dentro da própria Civil desenvolvendo incubadora. Tá, mas eu, como NIMA, eu vou te falar que eu estou muito mais encantado com CTCH e com CCS e com CBM
Você tem o CTC, eu estou acostumado. Não, presidente, eu estou com o chapéu Vamos fechar, vamos passar para a Maria o chapéu do CTC. Não, obrigada. E isso é bom porque já temos mais a participação também do professor Tássio aqui, porque realmente eu acho que do que a gente ouviu hoje, o que é mais interessante para mim é como a gente tem coisa, né? E é bom que os alunos e os professores possam conhecer todas essas iniciativas. É muita coisa, é muito difícil de conhecer. E aí, já respondendo um pouco o Godoy, que naquela hora falou sobre a gente ter um repositório, antes da pandemia, a gente estava com esse trabalho chegou a durar paralelamente ao trabalho da produção da agenda socioambiental, a nova revisão, a gente estava também fazendo um levantamento de projetos de disciplinas e projetos de pesquisa que tinham relação com a área ambiental na coordenação de pesquisa. Esse trabalho andou bastante durante um tempo, com alguns percalços, mas assim, ele não foi ainda para o site do NIMA, mas esse é um trabalho que vinha sendo desenvolvido até o momento em que começou a pandemia, e aí a dinâmica do NIMA mudou um pouco, mas é claro que isso é fundamental e é uma coisa que já tem um bom caminho andado, tem que ser atualizado permanentemente, evidentemente, e tomara que agora a gente consiga lá no NIMA acabar, porque, de fato, é uma das coisas que é até para deixar no final aqui como uma questão, assim, como é que os alunos que assistirem essa mesa agora podem se envolver com esses tantos trabalhos interessantes nessa área, né? E como é que a gente... E esse é o papel do NIMA, o papel do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, é justamente fazer as pontes, né, entre as diversas ações, pesquisas e núcleos, institutos dentro da PUC, de modo a incentivar esse aspecto interdisciplinar desses trabalhos, né? Como é que a gente pode colaborar mais até para que esse resultado seja alcançado, né? Dessa interação. Tem milhares de coisas do que eu ouvi, do que vocês falaram, que tem interação evidente, e a maior parte, inclusive, já é trabalho muito interdisciplinar, né? Principalmente na área de ciências humanas e sociais, evidentemente, a interdisciplinaridade está sempre presente. Assim, em termos de pesquisa, ensino, laboratórios, grupos, eu fiquei muito feliz, né, de ver isso nas apresentações. Um pouco do que, dentro do que a Jaqueline falou, do que a Mônica falou, tem isso, né, como ela mostrou uma série de pesquisas e centros e unidades dentro do centro, né? A Jaqueline falou de uma outra coisa, tem a ver com a formação de professores, que eu achei interessante para atuar nessa área, que os outros centros não tocaram nessa questão. Isso é muito importante, porque, sendo um tema, e sendo questões interdisciplinares também, né, professores para lidar com esse tema é muito importante. Eu gostei e fiquei curiosa de saber mais o que está acontecendo nesse tema com o CCBS. Todos têm, assim, já vi vocês todos falaram sobre muitas parcerias entre departamentos, né? Não só dentro do próprio centro, e às vezes com outros centros. Esses temas que são interdisciplinares passam por saúde. Saúde apareceu tanto no CCBS, claro, como também na engenharia quer dizer, no CTC e no CTCH. Então, é um dos temas que tem a ver com a questão da sustentabilidade e que obriga uma abordagem interdisciplinar. É um tema interessante, assim como mudança climática, que apareceu em alguns momentos, e o tema das cidades, né, ou dos ambientes urbanos, que apareceu em todos os centros, né, que é um tema que é um objeto muito interdisciplinar, né, e que acaba obrigando as pessoas a, de alguma forma, trabalharem nessa pegada. E sem falar que, obviamente, a gente precisa ter um cuidado especial sobre esses ambientes urbanos, porque eles concentram a maior parte da população mundial, e no nosso caso aqui, Brasil, mais de 80% da população. Então, é claro que essa é uma atenção importante, né? Do CTCH, né, e com a fala da Maíra, também veio aparecer uma outra coisa que nos outros não tinha aparecido ainda, que é a coisa do domínio adicional, né, que também é uma estratégia interessante para fazer essas conexões, juntar os departamentos dentro do mesmo tema, né, e reforçar esse tema do ponto de vista do ensino e acadêmico, associando com pesquisa.
eu acho que os domínios adicionais são uma ferramenta importante também para trabalhar na área de ensino, a sustentabilidade. Então, isso surgiu na apresentação do CTCH, além dos editais do IHU. Acho que o papel do IHU é importantíssimo, porque a gente estão incentivando, né, não só as pesquisas interdisciplinares, mas também a extensão, e isso faz muita diferença, né? E, claro, e assim a gente vê como que os temas que a engenharia, desculpa, que o CTC, né, e aí a engenharia e as outras áreas, os outros departamentos, como que existe várias coisas do que você falou, Godoy. Eu, como, por exemplo, arquiteto urbanista, me vejo não só interessada, como podendo contribuir. Então, em tudo que foi apresentado aqui, eu acho que a evidência, né, da interdisciplinaridade é muito grande, né? Você fala em material, fala em resíduo, fala em biocombustível, em energia, mas em tudo isso, de alguma forma, eu particularmente com planejamento urbano e projeto urbano, vejo uma conexão muito importante, né? Mas acho que, assim, para concluir, o que eu acho que eu gostaria de deixar isso é a gente tentar uma ação conjunta para facilitar o acesso dos alunos a esses trabalhos, não só para participar como iniciação científica ou o que seja, mas para conhecer, né, e estratégias para a gente reforçar ainda mais esse caráter interdisciplinar dessas ações, que eu, sinceramente, saio daqui feliz de ver que são tantas já até hoje, né? E aí, assim, antes de... Eu não sei se vocês querem fazer uma fala final. Claro que, antes de encerrar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos e alguns avisos aqui, mas se vocês quiserem, antes, de alguma forma, Eu queria só fazer uma proposta, né? Me incomoda muito eu olhar o Rio Rainha sujo. Então, que a gente tivesse uma ação, né, de limpeza do Rio Rainha, né? Pelo menos dentro do nosso campus, né? Não ficar com plástico, ficar com garrafas PET, né? Você olha assim as margens do Rio Rainha, dentro do campus, né? Cheio de plástico. Então, acho que propor uma ação, né, com os alunos, né, a gente limpar as margens, limpar o Rio Rainha, acho que seria bastante simbólico para a Semana de Meio Ambiente. A gente, não sei se você lembra, Godoy, a gente fez na Semana de Meio Ambiente de 2006 ou 2007, depois uma outra em 2010. A gente já fez isso umas 2 ou 3 vezes. Acho que eu acho que tem que ser vale um trabalho constante, sinceramente. É constante, mas, em particular, na Semana do Meio Ambiente, acho que seria bastante simbólico, né? E vocês no CTC tem uma pesquisa de monitoramento da água do Rio Rainha, né? Tem. Eu acho que eu acho que é interessante. A gente já fez algumas vezes e acho que pode fazer outra. É uma boa ideia fazer de novo um mutirão do Rio Rainha. Maria Fernanda? Pode falar, Tássio. 2 coisas. Primeiro, que o NIMA tem um projeto que a limpeza do Rio Rainha não é só o Rio Rainha, tem que começar lá em cima. Tem que pegar toda a bacia dele. Tá? Mas eu entendo o objetivo mais do ponto de vista acadêmico, né, didático, para mostrar na Semana de Meio Ambiente se promover uma limpeza. Mas existe um projeto dentro do NIMA para fazer isso. A gente vai procurar recursos novamente. É um projeto grande, mas aí o objetivo é pegar a bacia do Rio Rainha inteira, indo até a lagoa. Mas, enfim, vamos deixar isso para depois. Eu só queria pedir uma possibilidade, que ontem não houve tempo, e o Fernando Jefferson, queria falar alguma coisa de um projeto que ele tem também, que é do Campus para o Campus. Se seria possível te dar uns 5 minutinhos para ele falar, Maria Fernanda? Seria possível? Claro, deixa eu só passar aqui a palavra para os palestrantes que ainda precisam. Por favor, Jaqueline, está com a mão levantada. Eu caí bem na hora que você estava me perguntando sobre a questão da licenciatura, né? E aí demorei um pouco para conseguir retornar. Maria Fernanda, a gente tem investido, tem tentado, né, alinhar muito a formação dos professores da licenciatura para atuar e sensibilizar, né, os alunos para essa questão do meio ambiente por um aprendizado
também dos conteúdos duros, né, dentro da escola, que sensibilizem e que deem esse entendimento, que seja um entendimento de como a coisa funciona de uma maneira sistêmica, integrada entre os organismos, né? É um grande desafio, a adaptação de aulas práticas dentro das escolas, né? E aulas práticas que, de fato, façam o aluno trabalhar com o objeto que ele está estudando e não só a parte teórica. Então, isso está sendo um grande desafio junto, né, com o pessoal da educação, que está dando esse suporte para a gente, isso é muito importante, e é ainda um desafio de conseguir atuar nas escolas, porque a gente sabe que tem uma dificuldade grande, né, na aceitação e na mudança de hábito dos professores nas escolas, e que os nossos futuros professores já cheguem com essa nova, com esse novo olhar. Eu acho que tem um inconsciente coletivo acontecendo, viu, Godoy? Essa semana a gente até alinhavou aqui um texto sobre a questão do Rio, e acho que vai muito na linha do que o professor Tássio falou, né? Esse incômodo que a gente tem sentido em passar pelo Rio, e essa ideia de que a gente transforme realmente o campus, né, junto aí da agenda ambiental, que é proposta pelo NIMA, numa área exemplo, né? A gente ter um piloto para a gente conseguir pensar em como a gente pode sair do campus, e nada melhor do que a gente começar pelo quintal da nossa casa, né? E a gente já teve até concurso para alunos de ideias para o Rio, então assim tem muito material, tem muito material para trabalhar. Eu vou mandar o que a gente alinhavou esses dias para o Godoy, para ele saber assim, olha, o documento tem uma data aqui, isso foi feito agora. Não, e a gente estava, na realidade, dentro dessa linha, a gente tinha pensado nos desafios dos alunos de introdução à engenharia, né? Exatamente. Eles bolarem... né? O que eles sugerem para... Mas isso a gente já fez isso, hein? Só já lembrar. fez, a gente já fez isso, né? Não, e aí a gente, com a parte de biológica, grade, né, muito nesse sentido de fazer o monitoramento das espécies, pensar nas bioindicadoras, ver se tem melhoria no monitoramento do tempo, caso a gente consiga ter as intervenções sanitárias. E a gente colocou tudo isso no papel, colocou o nome dos departamentos, colocou o nome do NIMA, né? Como é que a gente poderia se aproximar, porque o Henrique, que faz parte, né, é do nosso departamento, faz parte do NIMA, tinha até comentado com a gente. Aí a gente ainda falou, agora que você falou, eu falei, gente, é o inconsciente coletivo, realmente, né? Eu já vi até carpa no Rio Rainha. Aquelas carpas vermelhas, já vi até ali no Rio Rainha. Realmente. E a respeito das disciplinas, né, a gente também tem sentido muito essa dificuldade nessa orientação das disciplinas eletivas, e dessa possibilidade de busca de disciplinas por temas que são afeitos aos alunos, né? Eu acho que existem algumas iniciativas sendo tomadas no âmbito da vice-reitoria acadêmica, junto com professores de outros departamentos. A professora Ana Pavani tem pensado um pouco na questão do sistema da universidade, mas eu acho que a gente engrossa essa necessidade de que a universidade precisa pensar nesses blocos das suas áreas para que a gente tenha facilidade em ajudar os nossos alunos a direcionar a formação. Obrigada, Jaqueline. Desculpa, Maria Fernanda, ter caído. Eu não sei se você tinha mais alguma colocação depois da licenciatura. Não, está ótimo, não tem nenhum problema. E aí, Maíra, está com a mão levantada, Maíra, se quiser. Não, só para comentar o seu comentário, Fernanda, sobre a interdisciplinaridade, eu acho que ela é uma realidade, né, na nossa universidade. A gente conhece muito pouco do que a gente está fazendo mesmo, né? E eu acho que ela é importantíssima porque o tema da sustentabilidade é interdisciplinar, né, transdisciplinar. Então, acho que o domínio adicional ele é um reflexo também desse movimento interdisciplinar que a gente tem na universidade, né? Então, acho que investir nos domínios adicionais, acho que no sentido agora do que eles estão criados, né? Já estão criados e reformulados, mas, sobretudo, a gente conseguir fazer isso chegar ao alunato da PUC é fundamental, porque isso tem um desdobramento depois em mestrados profissionais, inclusive, né? E isso consolida os núcleos interdisciplinares de pesquisa. Então, quer dizer, é toda uma rede de ações que a gente já tem sendo realizadas na universidade sobre diversos temas que tocam também a sustentabilidade e que é importantíssimo a gente conhecer e fomentar, né? E sobre essa ideia do repositório, eu acho que é fantástica. É uma ótima iniciativa para a gente conseguir ter acesso, a todos terem acesso ao que está sendo produzido na universidade. Mas uma ideia que, como disse, vocês já realizaram em alguma das semanas no meio ambiente, é talvez de fazer uma chamada de trabalhos, né, para todo o público. Já fizemos. Já fizeram. Já, isso é uma ideia
Inclusive, tem um projeto... Sobre o tema da sustentabilidade, de forma mais global também. Inclusive, hoje tem a entrega do prêmio do concurso para alunos, que foi feito o prêmio, a premiação é às 1h40, a premiação do concurso, é o 5º concurso. A gente tem feito... Não, mas eu não estou falando de concurso, não. Estou falando de expor mesmo assim, o que os docentes também estão fazendo. Sim, achei que era para ideias. Pesquisas no tema da sustentabilidade, né? Porque aí você consegue ter uma boa parte do que está sendo produzido sendo exposto, talvez, na PUC, nos pilotis, ou enfim, né? Isso estava a gente estava fazendo levantamento até a pandemia, era um dos projetos do NIMA que deu uma parada, que eu espero que volte agora. A gente estava fazendo esse levantamento de todas as atividades da universidade, pesquisa e ensino, disciplinas e pesquisa em sustentabilidade, para ter esse repositório e aí, claro, poder divulgar. Porque a gente está fazendo a mesma coisa na extensão universitária, né? Então, a ideia para a sustentabilidade também pode ser... Pessoal, talvez já está chegando aí mais ou menos no final, Fernando, eu queria passar a palavra para o Fernando. Eu vou passar, estava só concluindo aqui com os palestrantes e agora, Fernando, então a gente tem mais 5 minutinhos, se você puder ser breve, eu queria no final só fazer um agradecimento, mas, por favor, é um prazer ter você aqui, Fernando, muito obrigada. Não, 2 minutos a gente bota a questão no ar aí. Eu queria falar desse movimento do campus para o campo, que nasceu no âmbito do Departamento de Informática, porque a informática, a ciência de dados, a inteligência artificial, a internet das coisas, serão cada vez mais importantes para a questão do agronegócio. Antigamente, o agronegócio era só boi, curral. Hoje não, hoje é tecnologia, tecnologia, tecnologia. Na genética, na preservação do meio ambiente e tudo mais. Então, eu tive essa ideia, né, desse movimento, foi encampado pelo Departamento de Informática e também foi assumido pelo departamento, pelo CTC, pelo CETUC, né, para poder desenvolver tecnologias que possam atender um setor que é 28% do PIB do Brasil, né? A gente tem 5 milhões de empreendimentos rurais no Brasil, 3 milhões de agropecuaristas, né, de carne e de leite, e uma coisa muito importante, 95% de pequeno e médio porte, agricultura familiar, pequenas propriedades. E a gente é hoje o maior exportador de proteína animal do mundo, por exemplo, o maior exportador de soja, o maior exportador de milho. Então, todo esse universo que envolve o agronegócio, ele talvez não seja muito conhecido pela própria academia, a não ser para academia específica de faculdades de agronomia e tudo mais. Esse movimento foi criado a partir do Departamento de Informática. Eu queria passar aqui só um vídeo, muito rapidamente, que está aqui. Só um minutinho, por favor. Deixa eu botar um som aqui. Botei som e vou passar um vídeo de 1 minutinho aqui, por favor. Espera um momento. Está aparecendo essa F aqui aí? Aparecendo. Tá. Então, vamos lá. Estou no máximo do volume aqui. Na Renovation Week, você poderá conhecer a Tech Business, uma startup agri do Departamento de Informática da PUC do Rio. Nós da Tech Business acreditamos no aumento da produtividade e lucratividade no campo, com preservação do meio ambiente e sustentabilidade. No Rio Innovation Week, o Departamento de Informática, juntamente com uma startup do departamento, vão apresentar o projeto do Campus para o Campo, onde vamos apresentar pesquisas e tecnologias na área de Data Science, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, que vão melhorar o desempenho de negócios no campo. Olá, sou Carlos Rodrigues, coordenador técnico do projeto Campo Conectado Pilotos IoT, do Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC Rio. Trabalhamos na otimização de recursos para a agricultura 4.0. Venha conhecer o nosso espaço no Pavilhão Agro da Rio Innovation Week 2022. Esperamos você lá. Bom, só para comentar isso aí, eu acho que é uma causa muito importante, que tem uma causa em relação à sustentabilidade, que, por exemplo, a criação de gado, que era o vilão do meio ambiente, que derruba a floresta e que gera gases de efeito estufa, tem estudos científicos seríssimos feitos pelo mundo inteiro, mostrando que isso não é verdade. Que, na verdade, se você fizer um bom manejo do animal do campo, com piquetes rotacionados, fazendo crescer a planta com mais vigor, você faz captura de carbono, ou seja, crédito de carbono.
Então, eu estou fazendo um estudo muito sério a respeito disso, de como, se a gente aplicar técnicas modernas de gestão no campo, de aplicação de inteligência artificial e tudo mais, a gente pode capturar carbono, gerar crédito de carbono e até esse crédito de carbono ser comercializado na Bolsa Verde, que foi criada agora esse mês passado aqui no Rio de Janeiro, que vai permitir que um pequeno agricultor possa vender um pouquinho de crédito de carbono e aumentar sua renda e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, recuperar a terra degradada, aumentar a produtividade. Então, esse é o estudo que a gente está fazendo, e eu acho que ele poderia envolver vários departamentos, tanto o CCBS na parte de biologia, CTCH, o impacto nas pessoas e tudo mais, e o CCS com impactos econômicos que isso pode trazer para o Brasil. Tá? Então, fica aqui o convite para a gente pensar essas questões e fazer talvez uma apresentação sobre isso no evento que o NIMA vai promover em novembro, dentro da Rio+30, que é um evento muito importante que está acontecendo no Rio de Janeiro também. Então, agradeço esse tempo meu aqui e fico à disposição. Eu acho que é um movimento que a gente podia encampar dentro da PUC para transformar a PUC numa potência no agronegócio. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. A gente agora tem queria agradecer, assim, primeiro eu queria agradecer aos nossos parceiros, o Departamento de Teologia, o ECOA e o CCEAD, o Comunicar, foram parcerias importantes para a realização das Semanas de Meio Ambiente. Queria agradecer a presença do nosso vice-reitor, o professor Sérgio Bruni, que está aqui, do diretor do NIMA, o professor Tássio Campos, da equipe toda do NIMA, né? Toda a equipe, mas particularmente a Melissa e a Juliana, que estão apoiando, inclusive, aqui na organização da mesa, a presença dos palestrantes, os representantes dos centros, foi muito importante ter vocês aqui. Eu acho que essa mesa abre ou pelo menos reforça, né, uma ação importante que a gente tem a fazer no campus, que é justamente se conhecer, se integrar e se incentivar também, né? E agradecer a todo mundo que está aqui presente, assistindo, e lembrar que agora, exatamente agora, é só a gente se encaminhar ali para o Junito Brandão, que a gente vai ter uma homenagem ao professor Luiz Felipe Guanais, agora às 12h50, nesse momento, é só a gente ir para lá. E depois a gente tem a premiação do 5º concurso de projeto socioambiental do campus da PUC, e às 2h30 a gente tem uma experiência que o professor Henrique Rajão, da Biologia, com o professor Roosevelt, que também é do NIMA, os dois atuam no NIMA, e a gente vai ter uma atividade que é biofilia pelo campus da PUC Rio. Vocês ficaram aí encantados com os passarinhos. Desculpa, eu falei errado. É às 12h50, e não é 10 para meio-dia, é 10 para 1. Dá tempo da gente almoçar e aí ir lá para o Junito Brandão para homenagem ao professor Guanais. Então, 10 para 1, tá, gente? Não agora, 10 para meio-dia. Eu olhei aqui errado, estou no horário louca. Mas deu certinho, a gente terminou exatamente 1 horinha de almoço para todo mundo. E queria agradecer a todo mundo por essa mesa agora. A gente tem uma mão levantada aqui do professor Tássio. Rapidinho. Só que eu queria que isso não foi solicitado aos decanatos, mas foi bem lembrado aqui, primeiro um informe, digamos, um conjunto de trabalhos desenvolvidos na PUC, na área ambiental, ele já se encontra na página do NIMA, porque não está, digamos, eu não sei exatamente onde, talvez a Melissa e a Juliana pudessem ajudar a dizer, que é sobre esse material que você falou, Maria Fernanda. Esse aí foi terminado, foi o colega lá da informática que desenvolveu isso, mas ele não envolve todas as disciplinas que nós temos. Então, eu acho que seria importante que os colegas, a Maíra, a Jaqueline, o Godoy e esqueci o nome, do CCS. Mônica. A Mônica, falando Monique. E a Mônica fizesse uma relação de todas as disciplinas da graduação e da pós-graduação, tanto stricto sensu quanto lato sensu, que existem em cada centro, para a gente juntar tudo isso aí, porque exatamente vai permitir que nossos alunos possam
procurar e achar muito mais facilmente, e incluir no código da disciplina, tá? Não somente o nome dela, o código da disciplina e o nome, que em uma primeira oportunidade, os nossos alunos do semestre que vem já poderão procurar disciplinas que eles possam fazer em outros locais. São as disciplinas eletivas, as disciplinas, tem várias, né, alternativas que eles podem fazer. E isso é fácil de ser feito, não é difícil. É só solicitar os diretores dos diversos departamentos para fazer essa relação, porque dá muito trabalho uma pessoa só fazer. O NIMA tinha se proposto a fazer isso, mas dá muito trabalho. É muito mais fácil os centros contribuírem nesse sentido. Não era só mais, era para fazer essa solicitação que a gente não tinha feito aos decanos. A gente não pediu, a gente pediu só falar sobre sustentabilidade, né, de uma maneira mais ampla, mas sem incluir essa informação básica que vai nos ajudar bastante, eu tenho certeza. É basicamente isso, desculpa. Muito obrigada, gente. Então, vou encerrar a nossa mesa. Não sei se os nossos organizadores aqui, Juliana e Melissa, precisam dar algum aviso, falar alguma coisa. Do contrário, eu vou Oi, Maria encerrar. Fernanda, Oi, Melissa, Melissa. obrigada a todos. A gente encerra por aqui, vamos todos lá para o Junito, 10:50. E agradecer também a equipe da PUC, ECOA, Comunicar, CCAD, que ajudam a gente enormemente também a realizar a Semana do Meio Ambiente. Obrigada, Maria Fernanda. Tchau, gente. Boa tarde para todo mundo.